My name is Oi, Vanessa pessoal. Haken. Eu me I'm chamo today Vanessa Reagan. here with the colloquial Hoje course regarding nós adaptation in estamos climate change and falando health. novamente Well, sobre today is the como ampliar October 14th, as medidas de adaptação de saúde para atender 2025, às and mudanças I'm climáticas nas speaking Américas, directly seção from 6. Eu Brasília, estou from falando our diretamente de Ministry of Health Brasília, from do Brazil. Ministério da It's a great Saúde do pleasure to be Brasil. É um here enorme to prazer, be né, part estar of this aqui e very fazer parte important também action to desta scale ação up tão importante actions para ampliar as regarding diferentes adaptation to ações climate change and que health. resultam So na today adaptação às we mudanças have climáticas. E three aqui, hoje, presenters, and I temos will present três them oradoras, in a eu vou second. So apresentá-las first, I'd daqui a like to um lay the instante, course. It's Scaling Up Health mas o Effectiveness título do nosso to curso é esse que Climate está aqui, Challenge não é? in the Ampliando as Americas. medidas de adaptação Today de we saúde para are atender à at mudança our climática do seu sixth desafio nas session, Américas, né? Hoje Challenges estamos entrando in na nossa sessão Communicating número and 6, Scaling Up que trata de Effectively. Today we're going to be desafios talking about e um esforço de communication and ampliação how da escala important do is nível de that comunicação, para for falar adaptation da and for importância da saving comunicação lives, e because com this is about relação. saving lives. Não, esse é o que I'd nós like to trataremos aqui welcome hoje. Eu gostaria de dar everyone as that boas-vindas a hears todos us e a and cada will um see us even que estão afterwards, since conosco. this course is being recorded and can be As pessoas que não só estão aqui agora, mas também as afterwards. pessoas que estarão Lesson assistindo as one gravações isn't depois. listed in Este this curso está sendo agenda. gravado e, So let's portanto, go to our vamos next passar para o slide. próximo So slide. we have a few information for you Bom, in this very temos beginning. algumas You can informações find at the Zoom, para vocês. our Vocês Zoom, the interpretation, podem so encontrar simultaneous este translation is ícone para available in interpretação English, simultânea no Spanish, Zoom. French, and Teremos interpretação em Portuguese. inglês, Clicking francês, the button with the global espanhol e icon over inglês, here, não é? you Vocês can podem clicar see. nesse ícone I aí, como vocês already estão vendo. talked about the name Já and falei sobre o title of título this desta session. nossa So regarding sexta sessão. communication, our Trata course de objectives comunicação. Os is objetivos to first do understand the nosso importance of curso são, rapidly scaling primeiro, up climate entender a change and health importância de ampliar adaptation rapidamente as ações de actions, adaptação à representing saúde communities, e às health mudanças systems, climáticas para and preparar as everyone for more pessoas, severe impacts comunidade, ou expected seja, of climate todos, para os change and for impactos keeping mais severos adaptation esperados com as under mudanças mitigation. climáticas, conforme está escrito Describe ali. key actions for scaling up Segundo health objetivo é adaptation in your descrever as jurisdiction principais ações that para ampliar a support adaptação à health and saúde em sua well-being, jurisdição. that can help Ações communities essas prepare que for more severe apoiem a impacts saúde e o of bem-estar, que hazards, possam ajudar as identify comunidades a se prepararem para os opportunities for riscos climáticos increasing mais health severos. adaptation efforts and Identificar support oportunidades para health aumentar os esforços de equity and adaptação à increase saúde que climate apoiem a saúde e a resilience, equidade e também aumentem a and resiliência please be climática. prepared to E work quarto e with a último, broader está range of partners preparado to address para current trabalhar com barriers uma to gama health mais ampla de adaptation in your parceiros para jurisdiction abordar as and take barreiras advantage atuais of à the adaptação à opportunities to saúde scale na up sua jurisdição e effectively, aproveitar because oportunidades para ampliar os we need esforços. change and Porque there is need precisamos to da act mudança e soon precisamos to mudar realize rápido, não é? efforts. Então é preciso We have a few learning ampliar as nossas ações objectives for this rapidamente. Temos alguns session, objetivos which específicos de is to aprendizagem develop aqui nesta targeted sessão, que messaging são, strategies for different primeira, stakeholder primeiro objetivo, audiences to desenvolver build up estratégias de support mensagens for direcionadas health para diferentes adaptation and públicos-alvo, scaling up. a fim de gerar apoio à Design ampliação e adaptação à advocacy saúde. approaches O segundo, that desenvolver generate abordagens de political, advocacy que financial gerem support apoio for político e large-scale health financeiro adaptation para investment, investimentos em adaptação à saúde em infrastructure. larga We escala. actually Porque need para a mudança nós financing precisamos de dinheiro, and né? Precisamos de political financiamento will. e também da vontade Utilize política. communication tools to E, por fim, maintain utilizar momentum ferramentas and de comunicação para accountability manter o of ritmo e a sustained scaling up responsabilização ou climate prestação de change. contas ao longo do cronograma So we'll dessa have ampliação. today a 90 Hoje vamos minute ter sessions, very mais uma fragmented review. sessão de The 90 sessions will minutos, end como with a você já sabe. A question and sessão answer terminará com uma section, so you can sessão de put on the perguntas e Q&A respostas, your que vocês questions, podem escrever as suas perguntas ali no Q e A, letting naquela our caixinha ali embaixo, presenters né? to explain a little bit Para more and que debate. as Entering your oradoras questions in possam there, there is a responder. Q&A Existe, portanto, icon esse in the íconezinho do QIA ali Zoom. embaixo, né, The na sua tela sessions do video Zoom. recordings, slide E deck, and as resources will sessões be made serão available gravadas e os on the slides e course apresentações estarão website. disponibilizados junto com o So your material do attendance curso. is automatically recorded during the live Zoom Quem é, sessions. ou We seja, would appreciate quem if está your presente na attendance nossa is only sessão, a counted as one participação é to registrada three for the automaticamente first durante as 15 sessões minutes diretamente no already, Zoom. A sua and your participação attendance is not individual counted if you don't será participate contabilizada midway. se entrar através da Simply do sua not count conta. towards attendance. Não é? A sua But we are participação não talking será about contabilizada se entrar com um link de um for e-mail anyone ou um willing e-mail de um colega, não é? to learn Isso more. só vocês já sabem And disso. you have some Por certificates of fim, haverá um participation also. You certificado can de learn more about participação, this né? E and vocês já sabem to sobre join isso. E our aqui, WhatsApp por group favor, and entrem receive no some nosso grupo no more WhatsApp information aqui. and
caso queiram mais informações ou documentos em relação a esse tema. E agora, finalmente, estamos diante da parte referente às nossas apresentadoras de hoje. Teremos Teresa Myers, que está falando do estado do Ohio, de Columbus. Teremos Ana Rosa Moreno falando da cidade do México. E Jaqueline Machado, que é diretora executiva da VID e é do Rio Grande do Sul. Teresa Myers é professora associada na área da pesquisa do Centro de Comunicação e Mudança Climática da George Mason University, em Virgínia, Estados Unidos. Atualmente, ela é co-investigadora, co-pesquisadora de um trust da área da pesquisa da NASA também. Então, e também está voltada para elaborar materiais ligados à mudança climática para a NASA. Ela também analisou e publicou pesquisas ligadas à mudança climática e trabalha no sentido de avaliar materiais e de materiais de compartilhamento de informações. Além de trabalhar também na comunicação na área climática, ela também realiza pesquisas na área de metodologia e análise de dados. Obrigada, Teresa, a palavra é sua. Thank you. And thank you all for having me. Obrigada e obrigada a I am todos por excited me haverem to share with convidado, you não é? Eu today estou some of the work that I and aqui colleagues pronta have been para doing compartilhar com at vocês the o trabalho Center que for Climate colegas e Change eu temos Communication, feito em relação à specifically comunicação na área focusing da in mudança on this climática, idea of especificamente strategic nos focando communication na for ideia de action on climate comunicação change. estratégica para ações First, a ligadas little bit about à our saúde center. climática. Então, We primeiro call falando sobre o ourselves nosso a centro. think Nós nos and do chamamos tank. um So Think we and Do conduct Tank. communication Nós research in realizamos pesquisa service na área of da solutions. comunicação, na We área de identify serviços opportunities to para enhance soluções. public Nós identificamos engagement. oportunidades We também de activate ampliar o trusted engajamento voices público, and we train ativamos as leaders. vozes What de we're doing pessoas de today confiança e in the treinamos science of líderes science na área da communication. ciência e da I bring comunicação this up because climática. really E eu what I'm trago going esse to be assunto doing aqui today is sharing a little bit of porque both o que eu our vou fazer aqui thinking é compartilhar um and pouco doing. dessas So I am questões on do the nosso research pensamento e team, do que estamos fazendo. Eu faço and parte I'm da going to equipe be de sharing the pesquisa work e eu that vou our partners and compartilhar o trabalho que os collaborators nossos at the parceiros e Medical Society colaboradores for na Consortium sociedade for Climate and Health médica voltada para a área de clima e and saúde the work that they têm are doing desenvolvido e o as trabalho well. que estão fazendo ali, não é? Broadly, I'm going to be talking about Provavelmente eu vou evidence-based arguments falar for effective sobre communication orientações campaigns baseadas em that can be evidências para scaled up, campanhas eficazes de which can comunicação que be possam ser summarized ampliadas. in this kind of Isso one está resumido sentence nesse big tipo idea. de This uma idea that ideia, dessa effective ideia, nessa communication sentença, a ideia de campaigns que should as campanhas de utilize simple, comunicação clear devem utilizar messages that are mensagens repeated simples e often by a claras que variety of sejam trusted frequentemente voices. repetidas por And what várias I'm going to be vozes doing today is que são breaking vozes this em kind of quem as big pessoas picture confiam. down Então, eu and vou illustrating what, for example, procurar aqui simple, clear ilustrar messages might look like. In como an um effort for tipo de you to think about in mensagens your na área climática context, seria what are the e messages that you can use, for example, and consultar how can you vocês que scale mensagens those up vocês poderiam usar e for the como most ampliá-las effective também communication campaigns para possible? desenvolver campanhas So de we'll comunicação focus o here mais first on eficazes this idea of possível. simple, clear Primeiro, vamos nos messages. concentrar na ideia de So, what mensagens is claras e necessary simples. first is to really Bom, primeiro o que é clearly define necessário your é goals. definir So, as claramente an quais são as organization, as a suas metas ou seus collective, as a objetivos, seja network, como what are organização, seja you como trying to coletivo, seja como achieve in rede. order to have O a que você procura long-term fazer ou impact? alcançar para ter um Is impacto it de longo prazo? public É education? o que? É na Is área da it educação policy change? pública? Is É uma it mudança de behavior change, políticas? individual Tem behavior a ver com mudança change, de comportamento? or whatever your goals A may sua be? meta, qualquer ou And quaisquer que then, sejam as suas starting with metas the ou end in objetivos. Então, mind, this is what you're começando looking pelo, for. pelo What fim, que é isso que nós estamos messages and buscando, communication strategies que can get you mensagens ou towards that estratégias goal? de comunicação podem fazer você se So, aproximar desse like I objetivo, said, I'll né? be utilizing the Como eu example disse, eu vou of our estar partners, usando a aqui um program of exemplo the Mason do programa Center for Climate Change do Centro Communication de Medical Comunicação Society na área Consortium on Climate and Health. de mudança And so you climática can see here do the consórcio das sociedades consortium's médicas na área de defined clima e goal saúde. is this Esse é o idea of objetivo mobilizing do health consórcio. A voices ideia é for climate mobilizar action. vozes da área de saúde So the para end goal is voltadas climate para a ação action, climática. and the kind Não, of não é? Nós vamos, de strategy certa for getting there forma, is mobilizing health mostrar para voices. vocês como é que é a estratégia para chegar lá. Seria And exatamente so essa, thinking of this mobilizar end vozes goal na for área de saúde. your Pensem nisso organization, como sendo um objetivo especially final para a sua within the organização, context of especialmente attempting to scale em um things up. contexto de It needs tentar to be specific ampliar and a escala broad das enough to coisas, encompass em the que range você of tenha um tema activities that you're hoping to suficientemente amplo pursue. para englobar as diferentes Secondly, atividades what que you você want quer to do incluir. is O outline segundo, o que é que você tem que messages. fazer? So É we want them descrever to a be sua simple and mensagem, clear, definir os right? pontos Why? principais. Because the Queremos uma less you mensagem clara e say, simples, não é the isso? more you
Então, quanto menos você disser, mais você será ouvido, né? Ou seja, é diferente de alguém fazer uma apresentação de 35 minutos. Então, quanto mais você puder condensar o seu conteúdo, mais ele será bem recebido e melhor entendido, esse conteúdo. É preciso dizer aquelas coisas que sejam de maior valor para o seu grupo-alvo, para a sua audiência, né? Ou seja, é preciso que nós compartilhemos o que queremos compartilhar com as pessoas com as quais nós interagimos. Então, é preciso manter as pessoas em mente. Quem é a sua audiência, o seu público-alvo, e o que é mais útil para tudo isso, para galvanizar essas pessoas a atuarem através de ações que sejam úteis para elas. Esse é o tipo de coisa na qual nós procuramos nos focar. E terceiro, é como determinar, porque se você não sabe, uma das principais ferramentas que usamos para esse propósito é utilizar uma pesquisa de audiência ou pesquisa de público-alvo para determinar o que é mais valioso para essas pessoas. Essas são algumas ideias de pano de fundo que estão por trás da definição de como você escrever uma mensagem clara e simples. É preciso condensar essas coisas para que você possa destilar a sua mensagem através dos temas que sejam mais importantes e mais fáceis de lembrar, e para fazer isso, talvez você precise fazer alguma pesquisa prévia. Em seguida, nós queremos fazer uma transição em relação a algumas das pesquisas que fizemos e que identificamos quais são as características das mensagens que vão ter ressonância com o tema do clima e da saúde. Eu queria dizer para vocês, temos muitas orientações e muito mais orientações e, né, informações no nosso site, não é, na área de comunicação ou não é, nos diferentes sites que nós temos, mas são algumas das formas principais, são mensagens claras que que sejam voltadas nesse âmbito da saúde climática. Então, primeiro ponto, fazer conexões. Conexões entre quem e quem. Entre o clima, a saúde e as vidas das pessoas. Todos vocês têm trabalhado nessa área, vocês têm feito este curso aqui, vocês devem entender de forma íntima, de muitas formas, que a mudança climática tem impacto na saúde, já sabemos disso. Porém, para muitas pessoas em todo o mundo, existe essa ideia muito abstrata, de modo que existe uma fórmula simples que os nossos pesquisadores descobriram de como fazer essa conexão entre clima, saúde e o engajamento dos públicos-alvo, das audiências. Essa é uma pesquisa realizada por alguns dos meus colegas. Eles descobriram o seguinte, que ler sobre caminhos que são danosos para a saúde em função da mudança climática. Por exemplo, poluição do ar, o clima extremo, saúde mental. Esses caminhos têm que conectar com quem mais provavelmente será ou será impactado negativamente. Por exemplo, crianças ou grávidas ou pessoas que trabalham em climas extremos, como os trabalhadores que trabalham na céu aberto, idosos. É preciso aumentar o engajamento afetivo e cognitivo com esta questão, especialmente na sociedade americana, em que nós temos conservadores moderados e pessoas moderadas também na área política. Então, é preciso não polarizar essas questões, especificamente entre os conservadores. E essa pesquisa descobriu o seguinte, que fazer essa conexão entre clima e saúde, isso aumenta tanto o fato de as pessoas pensarem sobre isso, como envolver-se emocionalmente nesse sentido. Então, fazer a conexão com quem fazê-la é alguma coisa que importa. A outra coisa é importante enfatizar os benefícios atuais. Ou seja, a mudança climática é considerada como uma coisa grave que está acontecendo em algum outro lugar, que vai acontecer no futuro e tudo mais. Mas, se nós pudermos ilustrar os benefícios atuais das rotas, por exemplo, ligadas à poluição, nós podemos trabalhar nisso. Essa é uma pesquisa feita pelo consórcio da Sociedade Médica e eles descobriram o seguinte, as vias, os caminhos de solução, por exemplo, para proteger o clima e a nossa saúde são usar energia limpa, renovável, reduzir o nível de energia, não é? Alimentos que sejam inteligentes do ponto de vista climático, transporte ativo, construções, não é, que possam ser melhoradas, ambientes da comunidade e os benefícios climáticos dessas políticas, elas levam anos para acontecer em pequena medida em nível mundial. Porém, há coisas que são bem concretas locais em que você pode, por exemplo, andar na principal rua da sua cidade e observar que temos muitos problemas, por exemplo, de caminhar naquelas ruas lá. Então, se nós limparmos essas ruas, nós teremos mais benefícios do ponto de vista da saúde climática. Outra coisa que é extremamente importante é usar as histórias pessoais, não é? Ou seja, o consórcio
Ele tem um conjunto de histórias que foram publicadas aqui. Aqui está um exemplo, né? Essa é uma enfermeira da, chamada Paloma Greenwald. Ela conta uma história de uma mulher que ela conheceu, que era, trabalhava durante a noite no avião. Ela foi hospitalizada e foi para a sala de operações com insuficiência renal, depois de trabalhar em condições extremamente quentes em função do calor excessivo dela trabalhava. Então, essa ideia mostra o seguinte, que tudo isso, a questão do aquecimento excessivo, tem impacto nas vidas das pessoas, seus trabalhos e outra coisa. Outro exemplo também, uma doutora Byron, que ela trabalhava numa reserva indígena em que houve uma seca lá, não é uma estiagem muito longa. As pessoas não podiam viver ali daquelas coisas que elas plantavam, não é, por conta do excesso de aridez naquela área onde ela estava trabalhando. Então, isso, de certa forma, era uma ideia abstrata, climatológica, em que havia um extremo calor e que afetava os meios de subsistência das pessoas naquela área. Então, essas são características desse tipo de mensagem. Ou seja, é preciso utilizar histórias pessoais, não é? Especialmente mostrando os benefícios à saúde que possam estar em ressonância com múltiplos grupos de interesse. Aqui, esse é o ponto. Vamos passar para o seguinte fato. É preciso que vocês conhecer a sua audiência, o seu público-alvo. Ou seja, quais são as mensagens que precisam ser compartilhadas. E é preciso pensar o seguinte, que mensagem deve ser compartilhada com ele ou com ela, de definir metas específicas, quem é seu público-alvo? Será um político? É um médico, etc.? É o público em geral? É alguma outra coisa? Então, eu gostaria de estimular vocês a pensarem não somente em torno dessa questão de forma mais ampla, mas de forma específica também. Por exemplo, quem é que você está mobilizando? Quem são as pessoas que estão de acordo com você a respeito da importância desse assunto, estão convencidas de que, de fato, a mudança climática tem um impacto na saúde, danifica ou causa danos à sua saúde, que a sua comunidade e nação precisam fazer alguma coisa para abordar o problema, porém elas não sabem ainda o que fazer, ou ainda não identificaram quais são os fatores, quais são as formas de avançar nessa questão. Então, quem é aquele nosso público-alvo? Quais são essas mensagens específicas para aquelas pessoas, especificamente? Elas precisam ouvir sobre o fato de que as palavras fazem a diferença. Como elas podem se envolver? É preciso dizer isso também. Segundo, quem é que você está convencendo? Bom, essas são as pessoas que talvez não estejam engajadas, talvez sejam pessoas que são tipo, não, eu ouvi falar sobre esse negócio, mas não sei o que é isso, acho que é uma questão de... ou seja, essas são as pessoas com quem você precisa se conectar, talvez cientistas, profissionais da área médica. Então, defina para a sua comunidade, para a sua organização, o grupo, quem são as pessoas que você está mobilizando e quem são as pessoas que você está convencendo. E, finalmente, quem são as pessoas que estão se opondo, ou você está se opondo a elas. Talvez você esteja tentando convencer pessoas que estejam querendo se opor a você. Mas, finalmente, ou seja, é preciso ouvir as vozes daqueles que se opõem, não é? É preciso entender se essas audiências, esses públicos-alvos, entendem ou não quais são os valores. No caso de consórcio em clima e saúde, pensando em políticas e elaboradores de políticas e, obviamente, os riscos envolvidos. Portanto, aqui temos uma pesquisa que nos ajuda nesse processo, como mobilização de profissionais de saúde. É um estudo que descobriu que os profissionais de saúde, de maneira global, entenderam que a mudança climática está acontecendo e é causada por humanos. E, obviamente, essa mudança climática como uma causa crescente e importante sobre os efeitos causados à saúde em cada país. Obviamente que temos a responsabilidade de educar o público. E, além disso, temos esse objetivo de fazer com que todos os elaboradores de políticas participem, tanto a nível federal quanto estadual. Os elaboradores de políticas têm esse falso entendimento de que, pelo menos, estamos falando
falando aqui do público americano e, obviamente, nas iniciativas de regulamentação das emissões de carbono. Obviamente que temos alguns fatores, como os da parte democrática de 5% e 31% dos trabalhadores ou da parte dos trabalhadores que representam os republicanos. E, obviamente, temos o staff legislativo e a representação em Congresso. Podemos ver, então, que essa diferença é muito importante, essa dicotomia. E uma pesquisa também nos mostra que é importante prestar atenção aos oponentes da ação climática, na mensagem sobre saúde e clima. Obviamente, principalmente na parte de oponentes da ação climática amplificada dessa participação de atitude, de apoio às políticas de mitigação e intenções para defender as soluções relacionadas ao clima. Temos, então, esse enfoque muito claro, quem estamos mobilizando, quem estamos convencendo e quem são os oponentes, para entender exatamente quais são as mensagens claras. E é por isso que essa é a primeira parte desse tipo de monitoramento e orientação baseada nas evidências para essa comunicação efetiva. Então, a repetição é muito poderosa. É a mãe do aprendizado, da confiança e do encantamento. Quando as pessoas te ouvirem repetir várias vezes as mensagens mais importantes, mais claras, eles vão sempre se lembrar e vão cada vez confiar mais, e vão cada vez gostar mais. Então, quando continuamos nessa mensagem repetitiva, isso, na verdade, aumenta o impacto do que nós estamos tentando alcançar. E, obviamente, que a repetição é, obviamente, conformada pela adaptação e pela elaboração. Obviamente que você não vai estar sempre falando a mesma coisa para todos esses públicos. Na verdade, você tem que encontrar uma frequência, tem que encontrar um momento precoce e uma consistência. Podemos repetir através de reforços com materiais visuais, metáforas e, obviamente, para que possamos repetir visualmente o que estamos tentando fazer hoje e, obviamente, utilizando metáforas. Então, nesse exemplo, estamos, na verdade, tentando fazer com que muitas pessoas pensem em conjunto, para que a mensagem seja entregue. E todos estamos, de alguma maneira, trabalhando em conjunto por uma mesma causa. Obviamente que as histórias que eu mencionei anteriormente são todos os aspectos de mensagens muito simples que, na verdade, o clima está afetando a saúde de forma concreta de todos nós. Então, temos aqui 4 exemplos muito diferentes de como isso pode ser feito na área médica. Esse é um exemplo de adaptação, ou de repetição nessa escala de adaptação. A repetição para pode parecer algo como de pessoas diferentes dizendo a mesma coisa ou encontrando formas diferentes de passar a mensagem muito simples, utilizando metáforas, vídeos, materiais gráficos e relatórios e material informativo. Então, essa, na verdade, é a força da repetição. Finalmente, eu gostaria de mencionar aqui os últimos minutos sobre uma variedade de vozes de confiança. Essas campanhas de comunicação podem ser ampliadas e, obviamente, é importante considerar que devemos contar com o maior número de pessoas possível que sejam pessoas confiáveis por parte do público para que possamos repetir várias vezes essas mensagens. Então, a importância dessa confiança é fundamental. E não é somente confiar, precisamos pensar em quem o público confia. Então, quais são aqueles que tentamos mobilizar e conectar e que essas pessoas, na verdade, veem quem são as pessoas e como elas são percebidas. Será que elas têm informação fiável e que essa informação seja acessível e que possa ser entendida pelo público? Obviamente que pensemos no aspecto mais amplo da mudança climática e da saúde. Sabemos que os profissionais estão
obviamente, muito envolvidos, porque tem vários aspectos que são formas que o público vê. Aqui, uma pesquisa da Gallup descobriu que as profissões mais confiáveis, 3 das 5 mais confiáveis são somente 5 positivas no seu escopo maior, a sua percepção aqui, que são pessoas que realmente o público acredita. Por exemplo, primeiro, enfermeiros, enfermeiras, depois professores e depois profissionais da área militar, farmacêuticos, médicos. E, obviamente, que são pessoas confiadas ou confiáveis, que o público confia muito. E, obviamente, que essa pesquisa mudou um pouco durante o período de Covid, e não é, obviamente, em números absolutos, mas sempre essas profissões aqui sempre estiveram no alto desse ranking. Obviamente, essa pesquisa, na verdade, nos dá uma ideia geral de uma forma galvanizada de quem poderia falar em nome dessas ações com relação aos planos relacionados à mudança climática e à saúde. Obviamente que temos que considerar esses profissionais da área médica. Agora, quem são os modelos-chave nas profissões ou nas comunidades com as quais estamos entrando em contato? Então, se nós conhecêssemos, por exemplo, esse grupo de pessoas que são confiáveis ou que o público os tem como líderes em um determinado trabalho, que sejam líderes de opinião ou modelos de conduta. Então, como podemos, então, destacar o trabalho que eles estão fazendo? Obviamente, como que podemos formar parcerias com esses profissionais? Quem são aqueles que vão ser líderes dentro de uma comunidade ou dentro de uma área profissional? Será que eles têm uma boa imagem mediante o público? E como podemos fazer, então, essa parceria e destacar o trabalho que eles estão fazendo? E, além disso, podemos também fazer perguntas específicas relacionadas ao tipo de mensagem que eles vão passar. E essa é uma parte muito importante desse quebra-cabeças. Não perguntar, na verdade, é uma barreira principal na parte de ação climática. Queremos aqui compartilhar algum exemplo relacionado ao público de uma forma geral. E o que encontramos é que 78% dos americanos não solicitaram nenhum tipo de contato por parte de uma autoridade eleita. E 67% têm também alguma desconexão. E muitos deles diriam que se a pessoa respeita a todos, eles poderiam, obviamente, assinar uma petição. E isso foi perguntado a todos. Então, perguntamos se houve algum tipo de petição relacionada ao aquecimento global. 16%. Obviamente que se definitivamente se eles assinariam 51%. E se eles doassem dinheiro ou se eles trabalhariam de maneira voluntária, então eles escreveriam cartas ou e-mails para autoridades governamentais, e aqui aparece justamente, pelo menos nos últimos 12 meses à esquerda, e provavelmente não apareceriam aqui. Esses modelos e esses grupos que estamos tentando mobilizar, na verdade, são uma base muito importante. Então, será que nós poderíamos perguntar, então, haveria essa possibilidade de formar algum tipo de parceria e, finalmente, fazer com que a vida seja mais fácil para todos eles, para que eles possam participar? Se eles estiverem de acordo com vocês e disserem que sim, e o que você pode fazer, então, para que eles possam trabalhar de forma fácil e possam colaborar? Por exemplo, as barreiras à ação relatadas por profissionais da saúde, obviamente com o tempo, obviamente os profissionais da saúde estão convencidos que esse é um trabalho muito importante, eles querem defender essa luta. Mas aqui tem essas 5 principais barreiras. A primeira seria falta de tempo. Eu sei que isso não é surpresa para nenhum de nós.
E os profissionais da área médica sempre estão super ocupados, e obviamente que todos nós, na verdade, e esse é um dos principais empecilhos. Falta de conhecimento, que aparece aqui como a segunda na lista. Obviamente, 41% indicaram que não, na verdade, eles não sabem muito, pelo menos eles acreditam que não saibam muito, e creem que não faria diferença 30%. Ou seja, existe menos apoio, encontrando esse aspecto como muito controverso. Obviamente que temos a recomendação de justamente abordar essas barreiras de uma maneira mais ampla para o seu público, para aquelas pessoas que estão, obviamente, querendo mobilizar o público e estimular um trabalho de defesa. É muito importante entender quais são as barreiras desse público com o qual vai trabalhar e, obviamente, pensar como podemos tratar esses aspectos. Com relação à falta de tempo e à falta de conhecimento, nós recomendamos, então, proporcionar recursos básicos, concretos e práticos. Os recursos que possam justamente facilitar a vida deles, para que eles possam entender quais são os detalhes, para justamente saber o que eles devem fazer. E, obviamente, ter uma educação continuada. Aqui podemos ver aqui mensagens muito importantes e obviamente, temos muito mais documento relacionado a esse tipo de mensagem e orientação, que é justamente sobre clima e saúde. Linguagem muito concreta. Isso já está disponível no na nossa página de internet do nosso consórcio, mas proporcionar, basicamente, exemplos práticos de qual é a importância desse trabalho e que, dessa forma, possamos contar com a possibilidade de que essas pessoas utilizem essa mensagem e adaptem à sua situação. E, obviamente, que seria esse modelo a forma de como podemos recomendar essas mensagens que sejam destacadas, e principalmente no caso de conferências anuais, oferecemos esses créditos de educação contínua. Ou seja, se houver um grupo que é mobilizado, também trabalhamos com neurologistas, por exemplo, e durante as conferências de neurologistas sempre proporcionamos créditos de educação para vários campos relacionados a essa área de trabalho. Então, sabemos para que lado eles estariam participando, como conferências ou encontros de associações, obviamente, que possamos compartilhar de tal forma que haja a possibilidade de educação continuada. Obviamente, a última coisa seria no caso de uma crença de que haveria uma diferença caso contribuíssem. Então, isso é muito importante para destacar as histórias de sucesso. Falar como, no caso do Novo México, que existem comitês sobre a proteção de trabalhadores em situação vulnerável por causa das temperaturas extremas. Esse consórcio, na verdade, temos o nosso campeão de abril de 2024, temos também o nosso campeão de junho de 24, ou seja, tem prêmios. Essa ideia é uma das ideias, mas obviamente a parte de haver pouco apoio dos seus companheiros e pares. Aqui aparecia no nosso estudo como 22%. Obviamente que pode ser na nossa comunidade, na nossa profissão, onde quer que seja, mas na verdade aqui é a força que uma rede e a forma como você passa a mensagem é tão importante, seja a nível nacional, nível regional, local. O que queremos é que as pessoas se reúnam e entendam e que trabalhem de forma coesa. Obviamente que esse consórcio tem como objetivo trabalhar com associações médicas e é um esforço onde temos nossos grupos, 29 grupos e são 56 sociedades e associações profissionais da área médica e 39 associações de ex-alunos. Obviamente, queremos trabalhar de forma que
nossa mensagem seja mais visível. Obviamente que tem aquela barreira na qual havíamos mencionado, que esse tema é uma controvérsia. Obviamente, nosso objetivo aqui é remover aqueles medos que existem e, obviamente, que o medo principal, pelo menos o que acreditamos, é que defender em nome de ações climáticas e para tratar as preocupações relacionadas à saúde pode impactar a nossa vida profissional. E, obviamente, o clima e defender esse aspecto climático afeta realmente a forma como os cientistas são vistos e o público confia no seu trabalho. Obviamente que as evidências sugerem que não. De fato, em muitos casos, os públicos aumentam ainda mais a confiança. É justamente por isso que nós devemos fazer alguma coisa a respeito. Depois de ver que várias situações e vários experimentos, se os cientistas estão protegendo e defendendo esses aspectos ou não, sempre há confiança, não importa a sua postura. E mesmo em alguns grupos, na verdade, acabam confiando ainda mais nesses cientistas. Então, o que eu quero dizer é que a ideia mais ampla é quem são as suas vozes e como podemos aumentar o apoio e ajudar que eles possam tomar mais passos adiante para aumentar e ampliar a sua colaboração. Como podemos fazer reunir essas pessoas que possam falar em nome de nossa causa e que passem mensagens que sejam fáceis de entender? Em resumo, esse, na verdade, é o aspecto principal, para que todos os que trabalham e para o que estamos fazendo, quais são as mensagens simples, claras, que sejam repetidas frequentemente para uma variedade de possibilidade de vozes que sejam conhecidas e como podemos ampliar esse número de vozes. Muitíssimo obrigado. Então, aqui temos o nosso código QR, na nossa página, e muito obrigado por sua participação e sua atenção. E nos vemos mais adiante. Amazing, Teresa. Thank you very much. Fantástica, Teresa. Muito obrigada. E crucial toda essa informação que você uniu. E, obviamente, queremos contar com a participação dos públicos, de todas as pessoas. E a parte mais importante é tratar justamente o aspecto territorial, fazer com que as pessoas realmente se encantem e participem, cada um de nós, nessa missão que é muito importante. E que, na verdade, vai possibilitar que nós possamos mudar o curso da nossa história. Agora, temos a presença de Ana Rosa Moreno conosco. Ana Rosa é bióloga da UNAM, da Universidade da Cidade do México, e ela tem um mestrado em saúde humana nos Estados Unidos e trabalha com consultoria de comunicação de risco na OPAS e também na Organização Mundial da Saúde. E também trabalhou com muitas agências, incluindo Petrobras no Brasil, e já tem 11 anos de dedicação para a Organização Pan-Americana da Saúde, tem estado à frente de vários projetos e também ela é uma representante da Universidade Autônoma Nacional do México e é membro do nosso painel intergovernamental sobre mudança climática desde 1995. E é incrível, todo o seu currículo é fantástico. E também consultora em uma série de aspectos relacionados à mudança climática e também todos os programas da Agência de Desenvolvimento das Nações Unidas, principalmente com o aspecto da saúde e comunicação. Muito obrigado, Ana Rosa, e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela apresentação. Agora vou compartilhar minha tela, vou falar em espanhol e começo
com essa pequena reflexão relacionada à comunicação dos riscos. É óbvio que isso está enfocado nos riscos mediante a mudança climática. Com relação à análise, e que as pessoas, na verdade, não respondam diretamente aos fenômenos que ameaçam uma comunidade, sim, à percepção individual e coletiva. Em relação a vários aspectos, como, por exemplo, dificuldade de articular respostas que possam reduzir a vulnerabilidade dos conglomerados humanos. E claro que essa vulnerabilidade tem a ver com a mudança climática, né? Bom, agora eu vou falar sobre emergências. Durante as emergências da saúde pública, nesses momentos as pessoas precisam saber que riscos elas enfrentam em termos de saúde e que medidas podem ser tomadas para proteger a sua vida e a sua saúde. A informação precisa, proporcionada com antecedência e através de idiomas e canais que as pessoas possam entender, em que elas confiam também e que utilizam, que é muito importante, permite que elas tomem decisões e atuem para protegerem-se a elas mesmas, as suas famílias e as suas comunidades, protegê-las dos riscos para a saúde que podem ameaçar a sua vida e seu bem-estar também. As consequências da emergência climática elas afetam todos os aspectos da vida humana. Por isso, o assunto deve ser abordado na seção ambiental dos meios de comunicação. E a crise climática e ambiental, elas repercutem na economia, na política, na saúde e na cultura. As pessoas, elas não respondem ou reagem diretamente aos riscos ao qual estão expostas. Elas respondem, isto sim, à percepção que elas têm em relação a esses riscos. E isso é importante levar em conta, uma vez que há comunidades que frequentemente sofrem de eventos extremos, como, por exemplo, enchentes, que significa que nós, especialmente nós que temos vivido na América Latina nesses últimos tempos, é necessário, portanto, desenvolver a capacidade de comunicação desses riscos em nível nacional, em nível provincial ou estadual e local. E isso é muito importante, e em particular em países grandes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, por exemplo, como pode ser o México também, onde cada região tem suas próprias características ambientais, culturais. Portanto, essa comunicação sobre esse tipo de risco ela precisa ser adaptada a essa escala. Por exemplo, no caso do México, nós temos uma região tropical que frequentemente tem muitos problemas ligados às enchentes. Mas se nós formos, por exemplo, à região do norte do país, é uma zona desértica e, por isso, os riscos ali são diferentes. Então, como é que nós vamos cuidar dessas questões em função dos lugares onde essas pessoas vivem? Por exemplo, os riscos que acontecem, por exemplo, na região norte do México, através das ondas de calor, ou coisas ligadas aos próprios meios dos locais onde os trabalhadores trabalham. Não é a mesma coisa as pessoas que trabalham, por exemplo, nas áreas em que há área de plantio, em que elas passam horas e horas sem beber água, submetidas a altas temperaturas, e particularmente homens que são mais jovens, em idades mais precoces, homens que têm problemas relacionados com os rins. E óbvio que isso também implica em uma atenção personalizada e também em grupo, ou seja, cada região, em função das suas próprias características ambientais, sociais, culturais, não é? Elas precisam ter ou adotar um tipo de comunicação que possa abordar os problemas de saúde para aqueles que estão diante de várias implicações do que diz respeito à mudança climática. A falta de desenvolvimento da capacidade local para comunicar os riscos vai depender da participação de especialistas externos em tempos de crise. Me cumpriu, por exemplo, capacitar muitas pessoas na região da América Latina na área da comunicação do risco. E sempre no final do curso, aquelas pessoas me dizem, olha, quem deveria estar aqui era meu chefe, porque o meu chefe não tem importância, não tem ideia da importância disso, não só para educar as pessoas e tudo mais, mas para que elas sejam responsáveis por suas ações diante das altas temperaturas, diante de um chamamento de atenção ou de um aviso de que haverá inundação e coisa assim. Então, isso tudo implica
que devemos levar em consideração de forma séria esse assunto da comunicação em relação aos riscos para proteger a saúde das pessoas, especialmente proteger as pessoas mais vulneráveis. Nós temos que sair desse jargão da mensagem climática padrão e começar agora a falar mais sobre as pessoas. Essa é uma forma de humanizar a questão da cobertura climática, não é? Agora, colocando foco nas pessoas que estão sendo afetadas pelo impacto da crise climática. Cada pessoa, claro, tem a sua própria história, sua própria ideologia, suas próprias características em termos de educação, tendo educação ou não, tem uma história de vida, cada um, não é? Ou seja, no lugar onde as pessoas viveram, nos lugares para onde elas precisaram migrar. As pessoas que migram também têm graves problemas porque elas chegam em lugares que não conhecem, não sabem quais são os riscos, por exemplo, ligados à mudança climática. Então, nós estamos falando aqui de pessoas, nós não podemos falar de comunicação como se fosse uma coisa que está flutuando por aí afora. Não, a comunicação, ela chega às pessoas e essas pessoas têm uma diversidade que é característica. Portanto, esse é um desafio para muitas pessoas que não têm recursos para ir para determinadas áreas, mas é uma coisa essencial para a cobertura da emergência climática, é essencial que elas não sejam, a comunicação não seja algo incompreensível, que é uma coisa que não importa a ninguém. Há muitas pessoas que fazem comunicação relativa a mudanças climáticas, porém, elas não têm nem a avaliação de para onde essa educação ou formação que está sendo administrada, se essa mensagem está chegando ao destino. Eu tenho já há muitos anos trabalhado nisso, então nós precisamos entender se essa mensagem chegou na outra ponta ou não. Então, Mariana Oriana, por exemplo, é uma pessoa que sabe muito sobre isso, mas, ou seja, aí a pessoa me pergunta, o que é que você quer dizer com isso? Olha, o fato de que nós possamos, entre aspas, né, ser especialistas em alguma coisa, isso não significa que nós podemos nos comunicar bem. Nós temos que estar sempre testando os nossos materiais de comunicação para as pessoas, para os grupos-alvo, e com toda a humildade do mundo, precisamos reconhecer que isso é perfeitamente perceptível. Isso é uma coisa que nós temos que ir aperfeiçoando sempre que tenhamos experiências específicas. A comunicação desses riscos pode permitir a disponibilidade de diversas ferramentas para a gestão dessas diferentes etapas e condições ligadas a esses desastres. A pergunta é, como é que esse assunto está sendo comunicado? Está com um viés para pessoal técnico especializado ou não? Isso significa o seguinte, que é necessário que nós façamos testes com essa comunicação. Isso tudo foi um exemplo, mas, por exemplo, durante epidemias e pandemias, em crises humanitárias, desastres, uma comunicação de risco eficaz permite que as pessoas que estão em maior risco entendam e adotem comportamentos de proteção, que é o que nós queremos, proteger as populações que estão em risco. Durante a pandemia da Covid, e isso, conversando com o pessoal da OPAS, nós chegamos à conclusão de que, embora determinados grupos em determinados países estejam bem capacitados em termos de informações sobre um risco novo, praticamente ninguém soube fazê-lo, não é? E em muitos países foram cometidos graves erros de comunicação diante da pandemia da Covid. Isso é uma coisa que não foi praticamente avaliada. E por quê? Porque da noite para o dia elas podiam colocar ali um epidemiologista ali, né, que haveria um epidemiologista, mas que não conseguia se comunicar, não é? E é preciso que a linguagem corporal é uma das coisas que é extremamente importante para a comunicação. Por quê? Porque inconscientemente, muitas vezes, por isso nós tapamos a boca quando estamos falando. A linguagem corporal é algo que representa de que nós não estamos, muitas vezes, seguros do que estamos dizendo, seja de forma consciente ou inconsciente, a gente tende a tapar a boca porque nós não sabemos como gerir ou administrar uma coisa ali sobre a qual nós não temos certeza, porque nós não podemos saber tudo, né? Então, eu preciso usar a minha informação, porém, eu preciso comunicar aquela informação da forma mais precisa. Então, há todos os problemas como esse, há muitos problemas que não temos nem ideia. Aí começam a aparecer coisas novas. Por exemplo, há pessoas que
as pessoas colocam, digamos, intelectuais que vão falar através de uma linguagem que muitas vezes não se entende, porque muitas vezes as linguagens são técnicas demais. Então, como vamos identificar aquelas pessoas que de fato podem compartilhar a informação de forma que qualquer pessoa consiga entender? E também a comunicação sobre essa questão de riscos, nós devemos evocar o fato de que as autoridades e os especialistas possam ouvi-las e ouvir e abordar as necessidades e preocupações das pessoas para que a assessoria que elas poderão fornecer aos órgãos em questão possam executá-las de forma adequada, como acontece na América Latina. Não é preciso, não é suficiente colocar uma pessoa que não saiba falar. É importante que as pessoas saibam utilizar a linguagem e como transmitir ou compartilhar essa informação de forma precisa. E, por outro lado, né, quais são as respostas que se adotará diante da adversidade? É preciso que nós tenhamos a possibilidade de responder às perguntas que forem feitas. Quando aconteceu o 11 de setembro, né, se eu não me engano, Giuliani era o prefeito de Nova York na época, um jornalista perguntou a ele o seguinte: olha, quantas pessoas você calcula que morreram aqui nesse atentado? Obviamente que era uma pergunta muito difícil de estabelecer um dado preciso. Porque se você dá um número, ele vai dizer, não, esse número foi menor do que era, aí você não sabe. Então, se ele der um número maior, de repente eles vão dizer, não, foi um número que você chutou, é um exagero, ou coisa assim. E aí, ele deu uma resposta que eu gosto muito de compartilhar. Ele disse o seguinte: morreram muitos mais do que nós poderíamos permitir. E ele saiu como um rei disso, né? Saiu, não é, ovacionado. Por quê? Porque ninguém tinha o número certo naquele momento. Dizer que não tinha, bom, claro, dizer que não tinha significa que ele teria que ter esse número. Então a pergunta seria depois, quando você vai saber esse número? Então, de fato, ele deu essa resposta muito inteligente, muito mais do que nós deveríamos ter permitido. Então, o que significa que o fato não ocorreu? Não, claro que ocorreu. Foi durante uma semana, as pessoas foram capacitadas aí sobre comunicação de risco e permitiu também que as autoridades e especialistas pudessem escutar e abordar as preocupações, necessidades das pessoas, para que o assessoramento fornecido seja relevante, confiável e aceitável também. Agora, para gerar confiança, as intervenções da comunicação de risco devem estar vinculadas a serviços que sejam funcionais e acessíveis. Que essa comunicação seja transparente, oportuna e fácil de entender, reconhecer a incerteza, abordar as populações afetadas, tem que estar vinculadas a um alto nível de eficácia e divulgar-se através de várias plataformas, métodos e canais também. Para os sistemas de informação e coordenação, nós precisamos desenvolver e fortalecer redes de agências e organizações através das fronteiras geográficas disciplinares e também, quando for o caso, em nível nacional. Isso é muito importante, como eu dizia há pouco, especialmente em países grandes. É preciso, claro, levar em consideração a cultura, porque na região norte do México, os homens, os cavalheiros, eles geralmente falam muito alto, tom de voz muito intenso, não é assim, forte, de forma que se chegar uma pessoa de alguma outra região do país, do centro, do sul do país, vai pensar que é uma pessoa grosseira que está brigando, que está com ela e tal, tal. Não, ele vai pensar que é uma pessoa mal educada, mas isso não, é uma questão cultural. Então, quando fazemos comunicação de risco, nós temos que ir a lugares onde há determinadas culturas e nós não podemos deduzir que, de acordo com o nosso entendimento, aquela pessoa tem uma determinada característica que nós poderíamos, né, recusar a entender. É importante também adaptar os sistemas de informação e comunicação às necessidades dos usuários, e envolver os atores locais também para garantir o fluxo de informações entre os setores. Então, a comunicação de riscos nos casos de emergência, CRE, a comunicação de riscos, claro, ela faz parte integrante de qualquer resposta às emergências. E essas emergências, na área de mudança climática, elas podem ser bem diferentes. A comunicação de riscos de emergência consiste na troca em tempo real de informações, aconselhamento e opiniões entre especialistas, líderes comunitários ou funcionários de governo, etc., etc., e as pessoas que estão em risco. Nós vemos isso, muitos problemas quando nós estamos diante de problemas de emergência. Ou quando chamamos especialistas, são especialistas em quê? Precisa que sejam especialistas em comunicação, mas essa expertise quer dizer também credibilidade. E a credibilidade
ela é apresentada quando a pessoa está diante de nós. Quando ela está diante de nós e começa a balançar para lá e para cá, a sua linguagem corporal está querendo dizer que é uma pessoa insegura, inconscientemente, na verdade. Esse bamboleio para lá e para cá tem a ver quando há, por exemplo, uma incerteza daquilo que será dito. Então, isso ou seja, dentro de você é o lugar onde o ser humano está mais seguro. E tudo isso faz com que, quando nós observamos, quando nós gerenciamos a questão da linguagem corporal, o nosso inconsciente não expressa isso, porque para que a pessoa que está do outro lado não pense, bom, o que é que essa pessoa está dizendo? Porque ela não está me permitindo conectar com o que ela está dizendo. Então, essa capacitação é extremamente importante quando nós fazemos comunicação sobre os riscos ou de risco, porque estamos falando de um risco, mas aquela pessoa está ali parada diante de nós e de repente ela começa a mexer para lá e para cá, não é? E a pessoa que não fita você nos olhos. Então, quando nós damos uma conferência presencial, que nós estamos numa sala ali, pessoalmente, junto de outras pessoas que estão diante de nós, nós temos que colocar todas as pessoas sob o nosso foco. Se nós não olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, não é? Quando nós permitimos que as pessoas, quando nós começamos a olhar para cada um na sala, as pessoas ficam atentas a nós. Então, ou seja, isso significa o seguinte, que nós estamos dizendo para elas, você é importante para mim, você é importante para mim, então nós vamos ter toda a atenção daquele público ali. De modo que tudo isso implica em treinamento, não é? Então, é extremamente importante estudar, desenvolver, aplicar e coordenar também tecnologias para a prevenção e mitigação de desastres. Promover capacitação ou treinamento profissional e técnico na matéria e também dar apoio à divulgação de medidas de preparação e autoproteção para a população no caso de desastres. Um desastre é um indicador de fragilidade. Como é que nós vamos enfrentar essa fragilidade caso nós estejamos numa determinada área diante de um desafio importante? Então, quais são as suas principais funções? São pesquisa, implementação, capacitação e difusão na área de comunicação de risco. O planejamento da comunicação de risco diante de uma emergência deve ser realizada com antecedência suficiente e é um processo contínuo centrado tanto na preparação como na resposta, a avaliação das necessidades, a definição de objetivos, implementação de intervenções específicas de forma coordenada e o acompanhamento e a avaliação das atividades de intervenção para melhorar a conscientização pública e influir no comportamento antes, durante e depois de um evento ou emergência de saúde pública. Ou seja, estamos falando com pessoas que estão numa situação vulnerável, nós estamos falando de pessoas que têm medo, estamos falando de pessoas que podem estar feridas, estamos falando de pessoas que, na melhor das hipóteses, digamos, na pior das hipóteses, perderam um ente querido diante dessa emergência. Então, aqui, neste momento, a empatia é fundamental. E a empatia implica o seguinte: desde o momento em que nós nos aproximemos de uma pessoa, aquela pessoa que passou, sofreu por um evento que teve algum impacto nas suas emoções, seria necessário capacitar uma equipe de pessoal na área de crises sanitárias, na crise de saúde e comunicação de risco, e deveria se compartilhar formação ou treinamento pelo menos uma vez ao ano. E o pessoal da imprensa também, na área da comunicação, eles deveriam receber formação em comunicação pública em situações de crise. Isso pode envolver, não é, as universidades, etc., numa área específica, que os comunicadores seriam treinados como fazer comunicação pública das crises, porque a crise é todo um outro processo a ser gerenciado. E a integração da comunicação de risco e emergência e os sistemas de saúde e resposta a emergências, essa integração é muito importante e nem sempre isso ocorre. A comunicação de riscos para a proteção da saúde deve funcionar dentro dos sistemas de preparação e resposta diante de emergências de saúde. Quanto às ferramentas de acompanhamento e avaliação, é necessário ter uma investigação para estabelecer os melhores mecanismos e métodos para rapidamente avaliar as intervenções de comunicação de risco. Isso quer dizer que, cada vez que nós realizarmos esse tipo de comunicação, nós devemos avaliar, devemos melhorá-la, devemos ver, por exemplo, quais são as áreas que cometeram erros, quais são os elementos que careceram, que faltaram, quais são os elementos que sobraram. Então, isso implica em um compromisso permanente em termos de comunicação de risco. Incorporar os achados da avaliação e o feedback, ou retroalimentação das partes interessadas e as comunidades para informar
as pessoas sobre isso. Os jornalistas devem poder se comunicar ou comunicar como a emergência climática está ligada às questões da economia, da política, da saúde e também com as eleições. Todos eles deveriam conhecer os conceitos básicos. É necessário, portanto, que existam jornalistas especializados em uma dinâmica de diálogo entre colegas quando surgirem dúvidas. E empatia, que é isso que faz com o que eu mencionei antes. Empatia. Empatia não é o mesmo que contar friamente em 2 parágrafos que as pessoas de um determinado bairro se manifestaram contra os problemas que estavam vivendo, com inundações, ou conversar com eles, entender suas emoções, as histórias, as lembranças e ver o que aconteceu. Isso permite entender suas preocupações, seus medos, talvez contagiar o leitor e a leitora da importância desses assuntos. E isso leva tempo, mas marca uma diferença na qualidade da comunicação. Então, a gente pode falar sobre empatia e, obviamente, nós, sabe, se não tivermos empatia, nós não vamos saber como nos comunicar-nos com alguém que perdeu uma casa, que sofreu um problema de inundação, ou que pessoas morreram, familiares estão chorando pelas perdas das vidas e as pessoas não têm onde morar. Então, onde está essa empatia que é tão importante? Essa empatia é tão importante porque muitas das nossas populações aqui na América Latina sofrem tantos problemas. Então, sabemos a dificuldade que existe. Ferramentas de acompanhamento, de avaliação. É necessária pesquisa para estabelecer os melhores mecanismos e métodos para avaliar rapidamente as intervenções de emergências, incorporar os resultados da avaliação, do feedback das partes interessadas e as comunidades para informar e melhorar a nossa ação. O compromisso da comunidade. Nós trabalhamos para as pessoas, trabalhamos para proteger as comunidades que estão ali numa situação vulnerável. E as pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade. Eu pude trabalhar com jovens de uma zona do estado de Veracruz, que está ali no Golfo do México, e essas comunidades estão aí sempre sujeitas a deslizamentos. E trabalhar com eles é um aprendizado tremendo. São jovens em uma situação frágil, que perderam família, que estão em uma situação extrema. Então, quando a gente trabalha com eles, esse é um compromisso total do quê? De apoiar a todas as necessidades relacionadas à informação, relacionadas à empatia, relacionado a poder oferecer soluções para que possamos responder de maneira rápida mediante um evento extremo em um futuro. Temos que identificar as pessoas que são pessoas nas quais a comunidade confia, forjar relações com essas pessoas, envolver essas pessoas na tomada de decisão para garantir que justamente as intervenções sejam colaborativas, estejam no contexto da comunidade e que a comunicação seja, na verdade, a responsabilidade da comunidade. Redes sociais, muito importante atualmente, e podem ser utilizadas para envolver o público, para facilitar a comunicação entre os pares, criar essa situação de consciência ante o problema, monitorar e responder aos rumores, reações, preocupações e, obviamente, facilitar as respostas a nível local. Gênero é muito importante. As relações de gênero condicionam a capacidade das pessoas para poder se preparar, sobreviver, fazer frente e se recuperar dos desastres através da interação com diversas estruturas sociais que estão determinadas pelo ambiente físico e cultural. E a comunicação de riscos pode proporcionar diversas ferramentas para fazer essa gestão de diferentes etapas de o manejo de desastres. E é fundamental confirmar a relação de gênero nos lares, nas comunidades, em uma situação de desastre e durante a fase de atendimento, de recuperação, para, então, a partir daí, fortalecer esse conhecimento e essa comunicação. E a relação de gênero pré-condiciona a habilidade das pessoas para estarem preparados, sobreviver, enfrentar e recuperar-se dos desastres através da interação
interação com diversas estruturas sociais, e isso tudo moldado pelos ambientes físico e cultural. Com relação à elaboração de materiais e a forma de transmitir toda a matéria, é importante reconhecer os aspectos e detalhes relacionados ao gênero. Para enfrentar esses riscos ambientais das mulheres, existem 3 aspectos fundamentais a considerar: a proteção, a participação e a prevenção. Esses aspectos devem ser considerados ao se elaborar um programa de comunicação de riscos. Por exemplo, em matéria de comunicação, quando as crianças são afetadas por uma emergência de saúde pública, seu nível de desenvolvimento e sua reação psicológica deve ser levado em conta. Obviamente que na Universidade Autônoma do México, nós temos um exemplo de um departamento que trabalha muito com crianças. E, obviamente, para a comunicação de riscos, funciona muito com crianças quando eles fazem desenhos. E esses desenhos são avaliados justamente sob o aspecto de percepção de risco. Então, quais são os aspectos de maior fragilidade e como podemos ajudar essas crianças para que eles possam superar e controlar melhor esses medos? E, assim, que eles possam se sentir seguros, próximos a pessoas que poderiam cuidar deles, por exemplo, professores, e no treinamento dos pais, e para que eles possam sentir-se mais seguros. Obviamente que isso aí implica um trabalho mais conjunto para que essas crianças que são atendidas por outras crianças possam se expressar melhor e, obviamente, acompanhar seus pais. Em muitas sociedades, as mulheres continuam tendo menos nível educativo, até menor índice de alfabetização, de tal forma que essa situação deve ser considerada quanto à forma de elaborar a mensagem, como também como passar a mensagem. Isso tem a ver, no caso, em países grandes, quando nós temos vários grupos indígenas que não necessariamente falem espanhol. Então, temos que, obviamente, criar esse trabalho, basear o nosso trabalho com tradutores. Obviamente que, muitas vezes, a tradução devemos ter muito cuidado com a tradução para que nós possamos fortalecer e não passar uma mensagem deturpada. E, obviamente, que trabalhamos com vários teatros, com marionetas, por exemplo, para que possamos alcançar as crianças. E esse trabalho com marionetes é muito eficiente, principalmente com as crianças. E os estudos demonstram que as mulheres têm um déficit de informação sobre as políticas de mudança climática. Um exemplo: existe uma comunidade chamada La Masica, em Honduras. Eles receberam um tratamento comunitário sensível ao gênero, sobre os sistemas de alerta precoce no risco em 1998. E a população não teve nenhuma morte durante o furacão Mitch, justamente porque o governo do município conseguiu evacuar a população no momento adequado. Então, é por isso que a comunicação de risco em zonas onde pode haver um problema é muito importante, porque isso pode criar benefícios, dentre os quais a população, obviamente, acaba não sendo afetada de maneira tão grave. Nessa situação, a comunicação de risco pode ser fundamental para diminuir a violência. No caso, eu dou um exemplo de Honduras. Depois de um desastre, uma mensagem muito positiva foi o seguinte: a violência contra as mulheres é um desastre que os homens podem prevenir. Bom, quando nós envolvemos as crianças em situação de crise, a comunicação de risco e emergência deverá ser mais frequente e deve ser altamente instrutiva para os pais. Ou seja, o treinamento dos pais, mediante eventos extremos, é muito importante para a proteção das crianças e, obviamente, para o trabalho de divulgação com as famílias. E eles têm essa propensão de ter ansiedade, os pais, relacionado à proteção dos filhos. E, obviamente, que temos que ajudá-los a enfrentar essa situação. As estratégias de comunicação baseadas na escola oferecem uma oportunidade de alcançar as crianças e, obviamente, os cuidadores. E os planos de estudo podem ser um ambiente efetivo para a promoção da comunicação de riscos que se adapte às suas capacidades
necessidades de desenvolvimento. Então, esses estudos podem até dar mais destaque no caso de países maiores, por exemplo, em locais onde existe esse tipo de risco, e temos que contar com a informação na qual as crianças possam já ter conhecimento e, dessa forma, podemos utilizar a sua força para ajudar a proteger a comunidade. A participação de crianças e jovens na redução de desastres, na verdade, conta com um plano internacional que inclui o desenvolvimento de mapas de risco, de desenho de planos comunitários de emergência e o estabelecimento de sistemas de alerta precoce e a instrumentação de planos de resposta, mitigação e de redução de riscos, entre outras atividades. E isso é um exemplo de El Salvador. Atividades de comunicação de risco, educação, sensibilização, promoção da saúde e atividades práticas de redução de riscos. Existe um exemplo, e isso também em El Salvador, são 56 comunidades, 56 grupos de jovens, 1.120 meninas e meninos, e aí tivemos um fortalecimento das ações de gestão dos riscos, contemplando manejo dos centros de evacuação, proteção das orlas, dos rios, das margens dos rios, proteção das comunidades. As crianças e os jovens não têm somente necessidades específicas em caso de desastres, mas também podem desempenhar um papel de receptor de informação. Esse é justamente um ponto muito importante nas áreas que são mais distantes das cidades nos nossos países, no interior dos nossos países, porque os jovens e as crianças do interior estão muito interessados e podem atuar como informantes, como agentes de comunicação informal que são desenvolvidos, obviamente, dentro da comunidade de acordo com as necessidades. E os mapas de risco desenvolvidos com esses grupos juvenis demonstram que as crianças compreendem os riscos, que reconhecem e que podem responder de maneira construtiva e podem comunicar de maneira eficaz sobre todo o risco. Isso, na verdade, temos um exemplo que aconteceu no México e eu trabalhei com jovens especificamente. E nós fizemos esses mapas nos quais definimos justamente, mostrávamos qual seria a zona de maior risco. Houve centenas de pessoas que morreram e, obviamente, que essas crianças conheciam a existência de determinadas casas com pessoas mais velhas ou que tinham algum problema e, obviamente, tinha pessoas que estavam em cadeira de rodas ou alguns que tinham problemas de visão. E é justamente aí, com base nesses mapas, identificamos onde estavam essas pessoas em vulnerabilidade, na forma de contar com essa informação se houvesse, por exemplo, algum deslizamento de terra, o excesso de chuvas. Então, os jovens estavam justamente já cientes de qual seria responsável por ajudar a quem. Eles tinham um número de telefone através do qual podiam dizer, através de uma chamada de telefone, essa pessoa vai nessa região, número 2, número 3, número 4. Então, todos sabiam em qual casa cada um deveria ir primeiro, quais seriam as pessoas que eles deveriam ajudar e para onde eles deveriam ir. E muitas vezes, um dizia, eu sou responsável, mas meu pai vai junto, minha mãe vai junto para ajudar a levar essa pessoa para um lugar mais seguro. Então, essa é uma forma muito importante e em alguns locais que não existe outra alternativa. Então, na verdade, esses jovens estão atuando de maneira participativa, justamente relacionado à segurança e a dirimir os efeitos negativos. Com relação às comunidades com altos índices de pobreza, os adultos não têm tempo para prestar atenção e participar aos treinamentos, às reuniões e, obviamente, os jovens acabam sendo intérpretes e transmissores dessa mensagem e podem ser catalisadores dessas estratégias simples para que as comunidades tenham mais segurança. E essa participação direta no trabalho da gestão de desastres dá às crianças e
essa participação na comunidade. A América Latina e o Caribe já adotaram políticas de alerta precoce e gestão de riscos para gerir a vulnerabilidade à mudança climática. Em alguns países já temos iniciativas para a redução de risco comunitário. Entretanto, devemos contar ainda mais com essa participação. E a comunicação de riscos na verdade, uma estratégia de muita importância nos sistemas de alerta precoce, a informação da população vulnerável para identificar possíveis riscos mediante extremos eventos. Muito obrigada por sua participação e por sua atenção. Muito obrigada, Ana Rosa, fantástico. Muitíssimo obrigada. E tantos comentários que estamos vendo aqui no chat. Entretanto, eu gostaria de enfatizar a importância dessa percepção do risco. E, obviamente, é crucial fazer com que as pessoas prestem atenção e, obviamente, que tudo isso pode impactar a vida de todos nós. E devemos considerar, obviamente, a sua percepção do que significa risco e a forma como podemos comunicar de maneira efetiva tudo o que devemos fazer para ampliar e fortalecer essa percepção com relação aos riscos e, obviamente, que possamos ter progresso. Agora eu gostaria de convidar a Jaqueline Machado, que é uma pessoa com 15 anos de experiência em saúde pública e impacto social, é diretora de uma agência especializada na implementação de programas e implementação de comunicação e mobilização e inovação para redução de inequalidades sociais. E seu foco é na comunicação, através do compromisso e formação de redes e, obviamente, o possível participação para mudança sustentável. Ela também já participou da Fiocruz e uma série de agências Unesco, Unicef, para apoiar justamente uma série de políticas em todos os aspectos a nível municipal. Muitíssimo obrigado, Jaqueline. Então, agora tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, assim, uma alegria estar aqui, muito bom também poder ouvir Tereza, Ana, assim, uma oportunidade de aprendizado. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, acho que começando a falar de que lugar eu estou falando, né? Eu falo aqui do Rio Grande do Sul e talvez vocês tenham acompanhado que o nosso estado no ano passado viveu uma das maiores tragédias climáticas do Brasil, um estado que tem 10 milhões de pessoas. Em uma semana a gente tinha 2,5 milhões de pessoas fora de suas casas. E quando a gente pensa numa perspectiva de saúde, a enchente ela desorganizou esse cuidado, né? Então eu estou trazendo aqui uma perspectiva muito mais de lições aprendidas que, como a Ana Rosa falou, normalmente nós não estamos preparados, né? Não tem um plano de contingência de comunicação para quando esses desastres acontecem. E então, olhando muito para trás do que aconteceu, trouxe aqui um pouco das lições aprendidas e também insights de como a gente pode pensar planos de contingência. E a comunicação ela precisa ser, de alguma forma, parte desses planos de contingência, porque ela pode reorganizar o cuidado e também evitar muitas questões de interrupção dos cuidados em saúde. Então, a gente está aqui falando de comunicação, né? Mas quando a gente pensa numa perspectiva de crise climática, a perspectiva aqui é que a comunicação ela possa nos apoiar, primeiro numa perspectiva mais individual, trazendo a questão do engajamento de cada indivíduo, seja numa perspectiva de prevenção, seja numa perspectiva de quando acontece o evento, a pessoa saber o que fazer. E também apoiar o processo de mobilização, que é quando a gente tem essa dimensão mais coletiva, né? Como que a gente se organiza como comunidade para trabalhar as questões de prevenção e de enfrentamento dos eventos quando eles acontecem, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui a comunicação na base, numa perspectiva que ela vai informar. Mas o que a gente efetivamente quer com a comunicação é, primeiro, um engajamento numa perspectiva de corresponsabilização, desde o meu cuidado individual até a perspectiva do que eu vou fazer como eu posso agir na comunidade onde eu estou atuando, e numa dimensão mais sofisticada desse processo, a gente quer mobilizar para a gente ter uma ação coletiva, uma resposta rápida e ordenada quando esses eventos acontecem.
Então, quando a gente está falando de comunicação de risco, sobretudo olhando para o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que não se tinha um plano de contingência para isso, e eu falo também de um lugar que precisou ficar 20 dias fora de casa, porque aqui na minha rua, por exemplo, a gente tinha água a 1,5 m de altura e isso aconteceu em questão de 2 horas. Ninguém está muito preparado para isso, né? Então, quando a gente está falando de comunicação para perspectivas de crise, a gente quer antes, a gente tem essa perspectiva do que acontece antes, que é gerar consciência e preparar a resposta. Eu acho que esse é o grande ganho quando a gente passa por esses eventos, por pior que sejam as consequências, acho que o grande ganho são as lições aprendidas, né? Da gente entender que precisa estar preparado para isso e a comunicação é parte desse processo. Então, a gente tem esse perspectiva do antes, que é gerar consciência e preparar a resposta. Quando está acontecendo, é numa perspectiva de salvar vidas, de orientar condutas, e nesse sentido eu tive a oportunidade nos últimos 2 meses de estar com profissionais de saúde que trabalharam muito durante as enchentes, e eles me traziam me marcou muito uma fala de um profissional que dizia: eu só queria que alguém me dissesse o que fazer naquele momento. Então, para além de uma perspectiva do que acontece para o que se fala para a população, tem uma questão da comunicação como um fator de ordenação do que se faz num contexto quando isso acontece, né? E a gente tem o depois, que a comunicação ela vem de informar sobre o risco e prevenção de doenças pós-evento, que isso é algo que é muito latente quando acontece. Mobilizar para o acesso aos serviços de saúde, pessoa que tinha o cuidado numa unidade básica de saúde, daqui a pouco aquela bairro está dizimada, ela precisa ir para outro lugar, como que ela dá continuidade para esse cuidado e reconstruir a confiança no sistema de saúde local, né? Porque quando a pessoa está nesse momento mais de trauma, a tendência é que o cuidado em saúde talvez ele possa ficar um pouco menos parte do processo do que é relevante para essa pessoa. Então, se a gente fosse pensar e o desejo de construir um protocolo de comunicação para quando a gente tem esses eventos de crise climática, é que a gente possa pensar no antes, no durante e no depois. E nesse sentido... Jaqueline, eu vou te Oi? interromper muito rapidamente, que a gente está vendo 2 telas suas ao invés de uma só da Ah, é? apresentação. Ué, 2 da mesma apresentação ou não? Não, 2 de você. Parece que você tem 2 monitores e a gente está vendo os 2 monitores ao mesmo tempo. Ué, eu Então tô você com um só. Eu vou... tenta Tá, um minutinho. Eu vejo uma só. E a agora? gente ainda não, você ainda está mostrando as 2. Deixa eu ver de novo. Para mim só aparece uma tela também. Só aparece para você uma tela? Então tá bom, então vamos continuar. Para mim tá aparecendo 2 e para Meg aqui também. A gente continua assim. Tá bom. Porque eu tô com todas elas fechadas, mas eu vou colocar aqui novamente, qualquer coisa pode avisar. Tá bom. Então, nesse sentido, assim, quando a gente pensa em comunicação, ela também é uma prática de cuidado, né? Porque quando acontece um evento climático e que afeta muito a rotina dessas pessoas, a comunicação ela vai ter essa potência de reduzir o pânico, aumentar a adesão às medidas sanitárias que podem salvar vidas, mas se ela for mal executada, ela vai causar desinformação, insegurança e sobrecarga de serviços. A gente ouviu muito aqui na crise climática do Rio Grande do Sul a dificuldade dos profissionais de saúde de lidar com as fake news, né? Assim, que tinha um conjunto de atores passando informações equivocadas e que desorganizavam muito mais os serviços do que a própria condição em que a gente estava vivendo já estava proporcionando. Então, a comunicação ela tem uma potência para ser parte do processo de cuidado, mas ela também tem esse princípio de cuidado, porque se ela for mal executada, ela vai desorganizar os processos, né? Então, quando a comunicação ela falha, não é só a notícia que se perde, né? É o socorro que não chega, é o medo que se espalha e principalmente é a comunidade que se desorganiza. E eu vou trazer um pouco na minha experiência aqui com o Rio Grande do Sul a importância da comunicação comunitária. Assim, é muito bom ouvir Ana e Teresa falando sobre essa perspectiva mais global, assim, de comunicação, e também trazendo essa perspectiva de como a comunidade pode se organizar. Porque aqui a gente viu que só a comunicação que vem do governo e da gestão, ela não foi suficiente. Então, a gente precisa organizar redes comunitárias para que a gente consiga ter mais efetividade e mais rapidez nos processos de comunicação. E aí, nesse sentido, a gente precisa olhar para a comunicação como uma infraestrutura crítica nos eventos climáticos. Ela não é um adendo, ela não é um suporte, ela é parte dessa resposta.
Então, e dentro desse sentido, como eu falei, ouvindo dos profissionais, a gente ouvia muito eles falarem, só queria alguém que me dissesse exatamente o que eu precisava fazer. Então, nesse sentido, olhando para o protocolo de comunicação, da porta para dentro, ela é um instrumento que vai orientar as equipes e coordenar os esforços. Assim, para não ir para cada um para um lado e as pessoas não sabem muito o que fazer quando isso acontece, então precisa de um protocolo que ele seja da porta para dentro, que organize o serviço, e da porta para fora, ele sim vai informar e orientar a população. Então, é preciso que a gente olhe para esses dois eixos, né? Uma comunicação interna das equipes e uma comunicação externa para as populações. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a comunicação ela é parte do plano de contingência. Um protocolo de comunicação, ele vai comunicar o que, para quem e por onde. Assim, quais são os serviços que eu posso acessar, depois que eu consigo voltar para casa, e aqui muitas pessoas, essa imagem é do Rio Grande do Sul, assim, as casas foram dizimadas. Então, o que que eu faço? Eu tinha o meu cuidado centralizado em determinada unidade básica de saúde, como que eu não interrompo isso? Então, isso de comunicar o que, para quem e para onde é um fator bastante relevante. E precisa garantir, assim, quando a gente pensa no Estado, mas a gente pode pensar nas pequenas unidades, que são os municípios, garantir que exista pelo menos uma pessoa responsável por atualizar as informações de forma clara e rápida, assim. Quem que é informação confiável? Acho que Ana e Teresa falaram muito sobre isso, né? Sobre, assim, de ter uma fonte confiável, de ter um porta-voz. Isso a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, que é muito relevante. Então, nesse sentido, quando a gente pensa num plano de contingência, sem comunicação não tem como coordenar, e sem coordenação não há resposta eficaz. Por isso que eu trago muito essa perspectiva de que a comunicação ela precisa ser parte do plano de contingência. Ela não é um adendo, ela não é algo que a gente vai fazer quando der, ela precisa estar dentro do protocolo. Pensando um pouco em comunicação e vulnerabilidade, a gente precisa pensar que as mudanças climáticas elas amplificam as desigualdades, né? As populações pobres, negras, periféricas e rurais são as mais afetadas e também são as que têm menos acesso à informação. Então, quando pensar num protocolo de comunicação, não pode ir com uma perspectiva de que a mesma estratégia ela vai servir para todo mundo, porque as populações mais afetadas normalmente são as que têm menos acesso à informação. E aqui um pouco do que já foi trazido, né? Uma informação ela não vai chegar da mesma forma para um engenheiro e para uma pessoa que reside na vila, para uma mãe solo que reside na vila e que talvez naquele momento ela tenha perdido tudo que ela tinha, né? E aqui a gente precisa considerar, assim, focando muito quando acontece a crise, quando acontece o evento, que as pessoas em crise elas escutam menos e entendem menos e lembram menos. Então, por isso, como já foi falado aqui, a mensagem ela precisa ser simples e repetida e vinda de uma fonte confiável. Acho que o princípio de simplificação no momento do evento e depois para a perspectiva de cuidado, eu acho que ele precisa ser norteador da construção dos processos de comunicação. E nesse sentido, assim, pensando também no planejamento de comunicação, sem considerar as desigualdades, a comunicação ela se torna um privilégio e isso, no momento de crise, ele pode matar. Trago aqui um exemplo do furacão Katrina em 2025, tiveram 1.600 mortos e a maioria eram de áreas periféricas com pouco acesso à internet. Então a gente precisa, rede social ela é uma fonte, mas ela não é acessível para todo mundo, ela não é acessível para a população idosa. Então como que a gente cria redes alternativas dentro desses processos? Agora, acho que o nosso principal processo de aprendizagem e comunicação aqui no Rio Grande do Sul é fortalecer os meios de comunicação comunitária. E aqui a gente está falando numa perspectiva, um entendimento de comunicação comunitária, que são redes locais de troca de informação, né? Então a gente tem as rádios comunitárias, os grupos de WhatsApp, as lideranças locais. A ideia é que a gente possa pensar em criar estruturas de comunicação que elas são sustentadas pela confiança que se tem nos membros da comunidade, né? Então, essas estruturas comunitárias, elas também podem ser uma infraestrutura crítica nesses momentos que eles são decisivos. E para essa comunicação, ela funcionar, ela não pode ser elitista nem tecnocrática, né? Então, quando a gente está pensando ainda nos processos de aumento de vulnerabilidade quando acontecem esses eventos, quando a gente olha para o caso de Porto Rico, por exemplo, no furacão Maria, a falha na comunicação para as populações vulneráveis fez com que tivesse 26 óbitos por leptospirose que eles poderiam ter sido evitados se essas pessoas tivessem tido acesso à informação. Então, pensar a gente não pode colocar todas as pessoas na mesma cesta. A gente precisa ter um olhar muito centralizado nas populações mais vulneráveis, nos territórios que eles são mais vulneráveis, sobretudo que para essas pessoas a percepção do limite de risco é muito mais amplo do que para a gente.
Então, essas pessoas elas enfrentam tantas outras adversidades que perceber um risco de saúde demora muito mais, porque elas têm muitas outras preocupações nesse momento na vida como um todo, que a percepção do risco, do limite de saúde, ela é muito mais ampla. Então, como que a gente estreita essa percepção? Assim, para a pessoa poder ter a força de ação de buscar os serviços que precisa buscar nesses momentos. E nesse ponto aqui, o que a gente pensa em comunicação comunitária, quando a gente vem numa perspectiva de governo, a gente vai dizer que essa comunicação ela é quase como se fosse um fogo de artifício, né? Porque a gente vai colocar isso aqui, o que acontece com o fogo de artifício? Ele explode e ele apaga. E quando a gente centraliza a comunicação, dizer só no governo, é isso que vai acontecer, é uma informação que ela vem e ela apaga. Agora, quando a gente vai pensando em múltiplas exposições, a ideia é que a gente possa transitar para esse último modelo, que a gente chama de uma rede descentralizada de comunicação, que é quando a pessoa vai ter acesso a essa informação por múltiplos canais, pela liderança comunitária, pelo profissional de saúde que tem legitimidade para falar com ela, também pelo governo, pela rádio comunitária. Quando a gente cria essa rede de comunicação que ela é mais distribuída, a gente tem o que a gente chama de redundância social, múltiplas exposições à mesma informação, e isso vai criando legitimidade e vai incentivando a ação. Então, dentro de uma perspectiva de pensar a comunicação nesses espaços, que a gente consiga descentralizar essa comunicação e criar uma rede comunitária que possa fortalecer o acesso a essas informações, sobretudo para as populações mais vulneráveis. Então, indo para essa perspectiva assim, de como pensar a comunicação nas comunidades, acho que tem 4 eixos que são muito norteadores, né? Antes e durante, mapear os linkadores. Quem são as lideranças comunitárias? Como que eu posso já criar uma rede de relacionamento e de preparação com essas redes? E aqui aconteceu muito no Rio Grande do Sul. Essa foto é muito emblemática porque é um trator de alguém da comunidade que foi resgatando as crianças das escolas. Assim, e aqui no Rio Grande do Sul a gente teve que contar muito com a força da comunidade, mas com uma comunidade que estava desorganizada. Então, na medida que, sabendo que isso vai acontecer de novo, isso não é mais algo episódico. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo, logo a gente vai passar por isso de novo, que a gente possa organizar uma rede, mapear quem são os linkadores dessas comunidades, já fortalecer e organizar essa rede. Segundo ponto é papéis claros. Quando isso aconteceu, ninguém sabia muito bem o que fazer, sabe? As pessoas iam para os abrigos tentar ajudar, os profissionais de saúde também não sabiam muito o que fazer, então definir previamente, assim, o que cada um pode fazer, desde os voluntários até os profissionais de saúde. Terceiro ponto que já precisa se preparar e precisa ter alguém na rede de saúde para fazer isso, que é a gestão da desinformação. Se gastou muito tempo aqui tentando combater as fake news, sobretudo de saúde. Assim, tinham muitas notícias sobre epidemias que nunca existiram e que colocou a população em estado de pânico. Então, a gestão ela precisa ter uma rede ou um grupo de combate a essa desinformação e ter alguém responsável pela atualização, né? Garantir que pelo menos uma pessoa dedicada a atualizar essas informações de forma rápida e clara. Então, quando a gente for pensar assim, na estruturação de um plano de contingência, os primeiros passos seriam, dentro das comunidades, criar um banco de contato de líderes comunitários, que são pessoas que vão ser um ponto de transmissão de informação e que são, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas casas de matriz africana, as igrejas, os centros comunitários, essas pessoas precisam estar mobilizadas antes para ser um vetor de informação. Desenvolver já algumas mensagens padrão muito simplificadas, assim, a gente falou já, assim, muito sobre isso hoje, do quanto a simplificação é importante, e treinar os agentes de saúde voluntários em comunicação de risco, né, para que as pessoas tenham também esse espaço confiável de acesso à informação. E agora, encaminhando para o final, a gente já falou um pouquinho de comunicação antes da crise, durante a crise e o pós-crise, né? Quando acontece isso, que as pessoas perdem suas casas, perdem familiares, a gente tem um outro, sobretudo de saúde mental. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vive uma epidemia de questões de saúde mental pós-crise, por tudo que aconteceu. Então, ela vai ter esse papel de apoiar emocionalmente as populações afetadas e trabalhadores, reduzindo o estresse e o luto, e isso precisa, de alguma forma, estar previsto no protocolo. Vai reconstruir a confiança no sistema local de saúde, porque precisa mostrar que a gestão ela está presente e que a população estará cuidada, assim que quando tu sai de
uma perspectiva, eu fico pensando muito a gente trabalha muito tempo com HIV e tuberculose, essas pessoas tiveram seus cuidados descontinuados, e como que tu refaz o vínculo com essas pessoas, tudo isso precisa estar previsto, né? A gente tem inúmeras enfermidades e cada um dos núcleos vai precisar ter o seu plano de contingência, de continuidade desses cuidados. Porque a gente tem uma ordenação do cuidado que ela é muito processual e que conta que vai estar tudo bem naquela cidade, naquele município, mas a gente precisa considerar que vai vir um fator externo e que esse cuidado ele vai ser descontinuado e como que a gente retoma isso lá. O terceiro ponto seria fomentar a corresponsabilização, né, no sentido de engajar voluntários e lideranças para ações de prevenção e surtos de outras enfermidades. Aqui, enfim, água a 2,5 metros a 3 metros de altura, a gente teve uma série de enfermidades para serem combatidas e, como eu falei, as populações vulneráveis não tinham a percepção desse risco e não procuraram o cuidado. E informar essas medidas de cuidado, né? Higienização da água, uso correto dos insumos, qual que é o calendário vacinal, os protocolos de atendimento. Então, tudo isso precisa estar previsto dentro desse protocolo. E então, dentro desses componentes, né, de comunicação do pós-evento, seria o mapeamento desses canais, né? Quais são as rádios comunitárias, grupos de bairro que a gente pode utilizar, a definição de quais são as mensagens-chave, papéis e responsabilidades, e contar muito com multicanalidade. A gente vai ter uma tendência, sobretudo no Brasil, em centralizar a comunicação nas redes sociais, mas ela, de alguma forma, ela não é um canal equânime, né? Ela não vai chegar em todo mundo, não vai chegar nas populações mais vulneráveis, então a gente precisa fortalecer essas redes comunitárias para isso. E para a gente finalizar, acho que aqui talvez eu seja até um pouco redundante, os meninos já falaram muito sobre isso, que é, assim, quando a gente pensar em linguagem, primeiro, simplificar e reduzir o atrito, né? Então, uma mensagem por vez. Então, quanto mais simples e direto for o comportamento esperado, maior vai ser a adesão. Então, uma mensagem por vez, por exemplo, ferva a água por 5 minutos antes de beber. E instrução em checklist, isso precisa ter, porque as pessoas estão muito, quando isso acontece, as pessoas ficam muito atordoadas, então precisa ser algo muito objetivo. Como já falamos, precisa de mensageiro de confiança e às vezes o mensageiro de confiança é a liderança comunitária. Acho que eu vou bater muito nessa tecla, assim, de que a gente precisa fortalecer as redes comunitárias pela legitimidade que eles têm com esses públicos. Normas sociais e provas sociais são um fator de incentivo ao comportamento, né? As pessoas tendem a imitar comportamentos percebidos como a maioria, né? Então, quando a gente vai falar aqui, por exemplo, 90% dos seus vizinhos já se vacinaram, ou 90% dos seus vizinhos já evacuaram, isso cria um senso de que está todo mundo fazendo, então isso é relevante e eu preciso fazer também, né? E trabalhar também com abordagem perda vezes ganho, né? Em vez de falar ferver a água evita doenças, a gente vai falar sobre o que vai perder, né? Não ferver a água pode causar diarreia grave em crianças. Então, sobretudo com com as populações vulneráveis, se tratar com uma perspectiva mais do impacto negativo, ele vai ter mais relevância do que a gente simplesmente falar que vai evitar uma doença. A gente precisa ser um pouco mais objetivo. E trabalhar com ancoragem temporal, né? Então, aqui aconteceu comigo de não saber a hora de sair de casa. Quando eu saí, a água já estava pela cintura, porque eu achei que eu podia ficar um pouco mais, e aconteceu muito isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, em algum momento veio um alerta do prefeito dizendo, no máximo em 2 horas saiam. Então, a gente fazia ancoragem temporal, né? Agora mesmo faça isso, porque às vezes as pessoas não têm a percepção do nível do risco. Então, tem uma ancoragem temporal, por exemplo, se tu teve exposição à água contaminada em até tanto tempo, tu precisa procurar algum serviço de saúde. Fazer essa ancoragem temporal é bastante relevante para adesão aos comportamentos. E para a gente finalizar, assim, se a mudança climática ele é um desafio coletivo, a comunicação é uma das nossas ferramentas para agir juntos e que ela seja parte do plano de contingência, assim, que os governos e que as gestões possam colocar isso dentro do plano como algo que oriente a ação antes, durante e depois. Muito obrigada, Jaqueline. Thank you very much, Jaqueline and all of you. Muito obrigada, Jaqueline, a todos vocês. Olha, foram apresentações extraordinárias. Nós tivemos uma sessão extraordinária hoje. Muito obrigada. Nós já estamos um pouco atrasados, mas temos tantas perguntas. Eu vou ler algumas delas aqui e fiquem à vontade para escolher a pergunta que vocês querem responder. Lisa, você
sugeriria comunicações ou outros tipos de comunicações ou estratégias de comunicação do governo. Acho que Jaqueline também falou sobre isso agora há pouco. Quais são as estratégias para mitigar e afetar a desinformação em torno de mudança climática e saúde? Jaqueline falou sobre as redes sociais, e claro que nem todo mundo tem acesso à internet, a telefone celular, mas não só isso. As pessoas acabam recebendo determinados tipos de informações nas quais estão interessadas e, de repente, então, não estão tendo acesso a determinados canais que possam trazer as informações melhores. E a outra é sobre a população haitiana, do Haiti. A população haitiana perdeu confiança nas autoridades, nas instituições e dando início a organizações comunitárias. Que abordagens poderiam realmente alcançar, mobilizar e convencer as comunidades haitianas para adotarem comportamentos para combater os problemas de crise com as mudanças climáticas? Não é? Obrigado pelos slides, Tereza, também. E o teu professor do Chile aqui que disse que teve muito prazer em termos de... Ana Rosa falou sobre isso também, sobre as questões ligadas à mudança climática, ou seja, que mecanismos você recomenda para fazer com que eles aumentem seu nível de conscientização? É uma pergunta para a Ana Rosa também, como implementar controles de saúde por parte do governo e aquelas empresas que produzem poluentes. É importante falar também sobre o setor privado, com produção de poluentes em laboratórios, né? Nas fazendas e outras coisas assim, usando produtos inadequados. Como promover o fator de saúde para que os usuários possam acessar informações usando uma linguagem comum e possam... Bom, então eu peço a Meg, se você puder colocar todas as perguntas no chat para que o pessoal consiga ler, porque eu sei que eu estou falando extremamente rápido. Ana Rosa, então, com qual praticidade é você usar mensagens que possam evitar desastres ou, em caso de emergência, as pessoas têm muita limitação em termos de tempo de agir em momentos de emergência. Como você recomenda que as informações sejam levadas aos elaboradores de decisões? Ou seja, obviamente, estamos falando aqui de desidratação, proteção. Quais são as possíveis formas de comunicação para esses trabalhadores e quais seriam os aspectos de comunicação? Com relação às pessoas que trabalham na construção, por exemplo, ou poderiam ser as pessoas que trabalham como ambulantes, as pessoas que trabalham no campo, isso é muito importante, porque justamente implica em uma campanha na qual, e no meu caso, e no caso de problemas do campo, enfim, ela diz, agora regressa a Vanessa dizendo que vai saltar algumas, e a Jaqueline com relação ao relatório às autoridades políticas, como isso refletiu e quais seriam as melhores práticas que poderiam ser replicadas. Eu acho que, com relação à sociedade, à ciência, a melhor forma de tratar os problemas como vocês viveram. Então, minha pergunta é, por que o setor privado, se é um dos principais fatores importantes dentro da comunidade, e, obviamente, isso pode impactar na parte de causas e efeitos. Então, como podemos, então, sistematizar e duplicar a formação de equipes e trabalho e para ampliar a nossa infraestrutura e, obviamente, o aspecto de vigilância, como podemos focar e permitir a participação do setor privado e público, porque é muitas vezes impossível diferenciar os detalhes. E como podemos, então, também ajudar as comunidades indígenas e autóctones para poder fazer parte dessa estrutura. E, obviamente, que tem uma série de práticas que ainda não foram utilizadas e poderíamos dar destaque à sua cultura. Na verdade, esses são alguns dos aspectos das nossas perguntas. Fiquem à vontade em fazer comentários sobre sua opinião
e fomentar o diálogo. Bom, na verdade são muitas perguntas, então o que eu gostaria de responder muito brevemente. Primeiro, eu gostaria de mencionar que eu curti bastante cada uma das apresentações e estou de acordo, principalmente com relação às perspectivas e a percepção, com relação à humildade e como nós podemos entender a nossa mensagem e como isso pode afetar ou não o resultado do nosso trabalho. Obviamente, com relação à comunicação, é obviamente crucial e é extremamente importante. Eu estou falando sobre as perguntas relacionadas à possibilidade de integração de toda a informação em mecanismos que já existem dentro da nossa estrutura governamental. Eu acho que depende muito. Obviamente, não tem um tamanho que serve a todos. Obviamente, precisamos ser flexíveis e, obviamente, que podemos trabalhar de tal forma que nos adaptemos. E, obviamente, que vai depender de cada uma das regiões e situações. E, obviamente, que temos que nos adaptar. Com relação à falta de informação, eu vou aqui compartilhar um webinário. Na verdade, um colega do nosso consórcio já falou bastante sobre a falta de informação. Vale a pena assistir. E, obviamente, que eu gostaria de fazer um comentário sobre o que foi mencionado aí sobre a situação haitiana, que é um contexto muito difícil, principalmente com relação a uma série de detalhes em várias instituições, e eu acho que esse é um caso que justamente podemos começar de pequeno e ir ampliando. Quando temos aí uma parceria que pode contribuir para expandir a informação e um bom trabalho é feito em uma pequena região, e isso pode ser multiplicado em outras regiões também. Essa seria a minha resposta, muito brevemente. Muito obrigado por todo o trabalho que vocês fizeram e todas as apresentações. Sim, claro. Gostaria de, com sua licença, mencionar uma experiência sobre o trabalho que tivemos no Panamá, especificamente em zonas que são justamente na região metropolitana e da cidade de Panamá, e a importância era falar com as pessoas que justamente que estavam justamente na zona rural. Eram pessoas que trabalhavam aí horas ao sol, desde cedo. E eles acabaram tendo problemas renais. Por quê? Porque não tinham acesso à água, nem ao descanso. Então a proposta foi conversar com o pessoal do serviço de saúde dessa determinada região e falar com as pessoas responsáveis na área de saúde, para que eles conversassem com os fazendeiros, os empresários e os patrões dessa região, para que eles pudessem criar zonas de descanso, cada hora e meia ou 2 horas, que fosse uma área de sombra. Por quê? Porque, obviamente, o Panamá é um país equatorial, tropical, é muito calor, as pessoas suam muito, não têm acesso à água, então foi dito a eles, vocês precisam comprar um bom chapéu para que vocês não tenham aí essa insolação e estejam expostos diretamente ao sol e que, ao mesmo tempo, tenham um tempo de descanso sombreado e que haja água. Então, que tivesse aí um cantil ou alguma água disponível no caminhão, no campo, para que depois de tomar água possam descansar pelo menos por 30 minutos e que tomem, consumam mais água. E foi muito difícil, porque isso implicava o quê? Um gasto por parte dos empresários, dos fazendeiros, ou seja, o que eles fizeram foi tentar conscientizar os serviços de saúde para que fosse algo obrigatório, de tal forma que esses trabalhadores rurais pudessem ter esse conforto. E isso é muito importante, porque tem várias zonas da América Latina na qual esse tipo de situação, ou de risco, por assim dizer, expõe as pessoas a uma vulnerabilidade. O seu áudio, Jaqueline, não abriu. Acho que vou focar nessa perspectiva assim, de o que o Rio Grande do Sul está fazendo depois que isso aconteceu, né? Vejo que o governo do estado, numa perspectiva mais generalista, criou protocolos de comunicação, e as comunidades, os municípios que eles são muito pequenos, a gente vê eles
assim, quem já passou por isso começa a rever os seus protocolos, não só de comunicação, mas de ordenação do cuidado. Mas isso ainda está muito nos municípios que viveram essa história e que conseguiram ver efetivamente as pessoas perdendo suas casas, as pessoas perdendo o curso do seu cuidado. Agora, os municípios que não sofreram isso, a gente vê que isso ainda parece que é uma realidade distante. Ainda que isso possa acontecer de um dia para o outro, ainda tem. A impressão que eu tenho é que a gente só vai ter uma movimentação, não só numa perspectiva de protocolos de contingência, mas de protocolos de comunicação depois que passa. Não vejo isso no Rio Grande do Sul acontecendo de forma preventiva, ainda reativa, mas o que eu vejo são os municípios sentando, discutindo, vendo quais são as lições aprendidas, o que se pode fazer para isso não acontecer, até porque a gente já tinha tido uma enchente um pouco antes que dizimou 2 ou 3 cidades e que não houve protocolos de contingência depois disso. Então, acho que essa, como foi em larga escala, ela abriu um pouco os olhos e a consciência para que isso acontecesse, mas eu ainda não vejo os municípios que não sofreram com isso se preparando para quando isso acontecer, e talvez seja o próximo passo. O COSEMS, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, tem se movimentado para isso, colocando isso em discussão nos congressos e nos fóruns, mas ainda numa perspectiva mais apreciativa do que executiva. Thank you very much for all the answers and the comments. Muitíssimo obrigado por todos, pelas perguntas, pelos comentários, e obviamente estamos com um pouquinho de atraso, mas de toda forma gostaria de agradecer a todos e todas que participaram hoje e nossas apresentadoras, e também gostaria de agradecer por todos os que estiveram participando aqui. É um prazer poder fazer parte desse debate e também desse grande esforço, que é muito positivo para essa planejação, que justamente nos levará a uma situação de poder estar melhor preparados às mudanças climáticas. E durante a apresentação da Teresa, e obviamente que eu não fiz um comentário sobre isso, que uma mitigação é tão importante e fundamental, a informação e sobre as emissões, sobre todas as revisões relacionadas aos combustíveis fósseis. Então, muito obrigado a todos e obrigado por todos de participar com suas perguntas e comentários. Nos vemos na próxima sessão, que será na quinta-feira. Muito obrigada e boa tarde a todos e todas.